Boa tarde. Vamos lá? Me deu uma vontade grande, lógico, para retomar a nossa conversa, porque eu encontrei um exemplo que ratifica as minhas últimas falas em relação à relação entre nota, competência, nota e aluno, nota e vida, a minha discussão sobre escolas que acreditam só nas notas. O fato é o seguinte: eu estou acompanhando uma seleção de uma grande empresa ligada às indústrias, mas uma grande empresa mesmo, que abriu uma seleção para professor. Por quê? Ela tem entre as suas atividades escolas técnicas. E ela, neste processo seletivo, ela dividiu em uma etapa currículo, uma segunda etapa prova de matemática, prova de português, conhecimentos gerais e filosofia. Eu estou falando porque eu acompanho justamente porque é da minha área, filosofia. E depois uma entrevista. Nessa entrevista, o candidato dá uma aula e de uns 15 minutos e depois conversa com a equipe diretiva e ela que vai determinar então se o profissional vai ou não assumir o cargo. Olhem que curioso, né? Abriu-se a primeira etapa, ou melhor, abriu-se a vaga e abriu-se a possibilidade das pessoas virem fazer as provas. Abriu-se um edital, né? E foi largado o edital, né, para as pessoas se candidatarem. Imagine, o candidato X, tá? O candidato X passou na prova, na etapa do currículo, passou nas provas objetivas de que é matemática, português, conhecimento geral e filosofia, passou por um psicólogo e foi fazer entrevista. Ou seja, 4 etapas. Rodou na 4ª, na entrevista. Veja bem, nas etapas objetivas ele passou, com o psicólogo passou, na entrevista, ou seja, na hora de dar aula e conversar, né, sobre si mesmo, provavelmente com a equipe diretiva, ele reprovou. Ok. Não teve retorno, né? Ele não ficou sabendo por que reprovou, né? Não foi dado o retorno e ele reprovou. 10 dias depois é chamado, como ele ficou em primeiro lugar, né? Só tinha ele, então tiveram que abrir de novo. Abriu de novo a vaga, abriu de novo o edital e ele fez. Passou na primeira fase, passou na segunda fase, passou na terceira fase, ou seja, nas objetivas, psicólogo e currículo, ele passou. Chegou na entrevista, ele reprovou. O que esse candidato fez? Entrou para a terceira vez. E a gente não sabe o que vai acontecer. Olha o que tem de interessante nessa história real, que é ou o processo está completamente equivocado, ou seja, o que se pede na questão objetiva não tem nada a ver com a questão subjetiva, ou seja, há uma quebra nas questões, nos conhecimentos objetivos e no que se quer do profissional, ou esse profissional tem todas as habilidades e competências no que se refere a provas objetivas e não tem habilidades e competências para a questão humana, para lidar com alunos, enfim. Qualquer das duas possibilidades, e nós vamos descobrir daqui a pouco, né, no prosseguimento dessas provas, o que eu posso dizer é que fica evidente, mais uma vez, que o indivíduo treinado para o sucesso, assim como um empresário treinado para o sucesso e ele obtém o sucesso financeiro, assim como um candidato que
treinar para obter o sucesso, passar nos concursos, ele obtém os concursos, mas lhe falta uma questão humana importante, que é a habilidade dele de lidar com pessoas, neste caso, um profissional que quer sucesso em concurso público. E assim como profissional do capitalista, o profissional do comércio, o profissional que quer ganhar dinheiro, ele ganha dinheiro, mas ele falta, muitas vezes, não sempre, a habilidade de ser ético, a habilidade de lidar com pessoas, ele acaba obtendo dinheiro e não obtendo qualidade como pessoa e no trato com as pessoas. Esse concurso, mais uma vez, deixa claro, deixa pungente a questão da visão do ser humano nesse processo, na visão de uma preocupação ética, de uma preocupação se esta pessoa, em primeiro lugar, ela tem as condições, ela foi trabalhada para lidar com outras pessoas, se ela sabe ser honesta, se ela sabe ser justa, se ela se comunica bem. É preciso que se preocupe com isso. Quando as empresas se preocuparem com isso, quando os concursos públicos se preocuparem com a qualidade humana, com as características humanas e éticas, com a humanidade do humano, é provável que essas escolas, ensino fundamental e ensino médio e cursos superiores, comecem a se preocupar com a formação desse indivíduo, com a formação ética desse indivíduo. Por quê? Enquanto a preocupação for só objetiva, ocorrerá, evidentemente, problemas como esse que eu estou ressaltando. Um indivíduo que vai passar, provavelmente, por 3 processos objetivos e lá no final não vai conseguir, ou porque o processo é falho, ou porque ele não foi bem formado enquanto um ser humano que deve se comunicar, ou não está dentro da visão ética da empresa que eu quero contratar como professor. Então, que fique claro que a preocupação com os currículos, que a preocupação com as avaliações deve ser igualmente uma preocupação com a formação humana. Eu digo formação humana, formação ética, formação em relação à dignidade, em relação à abertura para o outro, reconhecimento do outro, a ausência de ódio, a questão da cooperação, um professor cooperativo, um aluno cooperativo, um diretor cooperativo, um industrial cooperativo. É preciso que faça a ideia de desapropriação do conhecimento, ou seja, o conhecimento não me pertence, eu o tenho para fazer-me útil. Eu tenho esse conhecimento para ajudar na minha empresa, ajudar o meu aluno, ajudar a comunidade. O conhecimento não deve ter propriedade. É que eu não me refiro à propriedade intelectual, uma questão mais do direito, né? De inventar fórmulas e tal, mas não, estou falando nesse sentido de porque eu sou um engenheiro, porque eu sou um advogado, porque eu sou um professor. Talvez a dificuldade esteja aí e está na hora de nós trabalharmos com a ideia de cooperação, indivíduos solidários, e dentro das habilidades e competências da formação do indivíduo esteja o ser e não parecer ser, o ser, quer dizer, eu sou, mas eu só sou com o outro. Vamos ser breve, e é isso que eu tinha para dizer hoje, e é um abraço para todos, e tomara que os gestores de escola, os gestores de pessoas, reconheçam que é necessário criar um novo indivíduo para uma nova sociedade, e esse concurso que eu estou falando, que não é concurso público, uma rede particular, mas é um concurso que salientou isso, e eu posso dar então o meu depoimento como quem está acompanhando. Um abraço e até a próxima.